Oi, pessoal, bom dia. Alô. Tava com Bom retorno dia. aqui muito alto. Tudo jóia? Então, pessoal, segunda aula, né? Seminários, então, vamos continuar. Daí, deixa eu fechar aqui. Quem gostaria de apresentar? Eu queria, se fosse... Vai lá, Cauê, manda ver. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui. Uhum. Aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Joia. Tá aparecendo aí? Tá sim. Uhum. Ah, Legal, manda ver. não sei se querer. Ah, beleza, bom dia. Meu nome é Cauê. Vou apresentar sobre um artigo que eu achei bem interessante, que é de Mobile Security, que, assim, hoje em dia a gente usa muita tecnologia mesmo, então ela fica bem propensa ao ataque de hackers e a mobile, principalmente, de uns 10 anos para cá, teve um boom muito grande, porque por volta de 2010, mais ou menos, tinham 370 milhões, mais ou menos, de smartphones no mundo. Hoje são quase 9 bilhões, então tem mais telefone do que gente. E a gente confia muito nesses devices a gente faz pagamento, guarda informação particular, coisas desse tipo, coisas de trabalho, o que é muito visado para hackers e para pessoas mal intencionadas, porque como essas informações são muito importantes e privadas, eles podem aplicar golpes em cima disso e e, e é, utilizar essas informações contra a gente, né? Então, esse aqui é o problema potencial mesmo é a dimensão de quantidade de celulares que às vezes pessoas têm mais de um por vez e todos esses dados estão ali dentro guardados. Ah, em 2011 foi feito esse artigo, né? E esse gráfico mostrava na época a quantidade de malwares que existiam, os tipos de malwares para dispositivos móveis. Então a gente via que boa parte eram com o intuito de roubar dinheiro aqui. Alguns, esse de anuência spams, né? E invasão de privacidade aqui, que é para roubar dados. Então, são coisas bem perigosas, né? Principalmente de invasão de privacidade e de roubo, né? O primeiro problema que é passível de acontecer são os botnets, que o botnet nada mais é que um número de dispositivos conectado à internet, e cada um deles executando um ou mais desses bots. Essa rede pode ser usada para ataque DDoS, roubo de dados, envio de spam, e pode permitir que um invasor acesse o dispositivo e a sua conexão, né? Então ele consegue invadir toda essa rede de múltiplas máquinas com apenas um malware que a pessoa pode acabar instalando através de um anexo de e-mail, ou de aplicativos, ou de um site que seja comprometido. Esse malware
ele fornece a quem invadiu, quem criou ele, o controle remoto desses dispositivos que viram, de certa forma, zumbis. Um exemplo disso é a situação em que um invasor pode forçar o celular da vítima a enviar diversos SMS para uma conta que ganha dinheiro ao receber esse SMS, e assim ele vai cobrando essa taxa e vai ganhando dinheiro em cima disso. Esse é um exemplo de ataque com os botnets. Depois disso, um outro problema são aplicativos maliciosos. Tem que nesses casos os hackers inserem programas maliciosos dentro de aplicativos que aparentam ser comuns e o disponibilizam na internet, tanto na Google Play quanto na App Store, né? E ou colocando esses executáveis mesmos em outros sites que são que tem gente que instala aplicativo e não gosta de usar essas lojas, instala por sites que lá também pode ter esses malwares dentro da aplicação, né? O problema principal desses caras é que o usuário ele deliberadamente escolhe instalá-lo na aplicação, no device, desculpa, e às vezes naqueles avisos que a pessoa não percebe de precisamos de acesso a tal coisa, acaba permitindo acesso aos dados internos do celular e isso pode enviar para algum outro lugar e ser roubado esses dados, né? Junto um pouco com os aplicativos maliciosos, tem o problema das redes sociais, que links maliciosos que aparentam ser normais, mas estão com malware, são facilmente espalhados nas redes sociais, às vezes com um compartilhamento, por exemplo, no Facebook, a pessoa atinge várias pessoas e vários podem clicar e assim é uma disseminação muito, muito eficaz, né? E ainda por cima, os participantes das redes sociais, eles tendem a confiar na rede e em seus amigos, né? Então, às vezes, a gente, com certeza, todo mundo deve ter alguma pessoa adicionada em rede social que às vezes nunca falou direito, mas tem ali por ter e acaba entrando nesse meio. Se a pessoa acaba compartilhando um link ali, sei lá, parece ser uma notícia é, importante, alguma coisa assim, e aí a pessoa clica e tem um link malicioso e acaba instalando alguma coisa sem concebimento da pessoa e quebrando sua privacidade. Um outro problema, que esse é até que grave também, que é o spyware, onde os hackers podem usar um dispositivo online para sequestrar o telefone e assim eles podem ouvir as chamadas, ver as mensagens, e-mails e dependendo da situação até localizar o dispositivo pelo GPS dele que está ativado. A maior parte desses spywares comerciais, eles ficam enviando atualizações das informações capturadas para um site espião, onde esses dados ficam guardados para serem acessados mais tarde, né? Em alguns casos, um SMS informa o espião que obteve novos dados. Aí a pessoa que está olhando esse dispositivo, ele pode entrar lá no link para ver todos esses dados que foram recebidos, né? Um outro problema também é o Bluetooth. O Bluetooth, ele é muito utilizado para compartilhamento de conteúdo, né? Entre dispositivos móveis, principalmente. E o problema é que como é uma conexão direta e faz esse compartilhamento diretamente de device a device, pode acabar gerando problema. Os dispositivos sem fio, eles podem transmitir sua presença e permitir conexões não solicitadas, né? E até mesmo a transmissão de executáveis, se o usuário não conseguir configurar o Bluetooth da maneira correta. Em raras ocasiões, teve alguns malwares móveis que usaram o Bluetooth para se propagar através de um arquivo, que a pessoa, vou passar esse arquivo aqui para você e tal, passou e estava com malware dentro e passou a roubar os dados da pessoa ali e nem ficou sabendo.
a mesma ideia do Bluetooth tem o Wi-Fi. No caso do Wi-Fi, os hackers eles podem interceptar as comunicações entre os smartphones e os pontos de acesso Wi-Fi, né? A vulnerabilidade fundamental é a arquitetura do ponto de acesso, né, do roteador ali, que pode às vezes não ter criptografia para proteger esses dados transmitidos. O hacker às vezes também pode configurar uma rede peer-to-peer que imita um ponto de acesso, que oferece alta qualidade de conexão, que atrai esses usuários a conectar. Então, aí a pessoa conectando, o hacker consegue roubar essas informações diretamente do celular da pessoa. E o último caso é o phishing. O phishing, ele é um problema tanto dos smartphones quanto das plataformas desktop. Na verdade, muitos usuários confiam em seus dispositivos móveis até mais do que os seus computadores, então são mais vulneráveis ao phishing. Ele é a tentativa fraudulenta de obter informações confidenciais, como nome de usuário, senha e detalhes de cartão de crédito, por meio de disfarce de entidade confiável em uma comunicação eletrônica. Por via das regras, sabe quando às vezes vem um e-mail que parece ser certo, mas na verdade ele é falso. Às vezes, é que eu não coloquei aqui o exemplo, mas tem um exemplo simples, sei lá, um e-mail que chega para você de um banco que você nunca viu, e fala, obrigado por isso nos escolher, venha conhecer nossos planos ou coisas assim. E aí, ao entrar nesses links, acaba sendo fraudulentos e para roubar suas informações. Normalmente é feito por e-mail mesmo ou mensagem instantânea, que geralmente leva o usuário a uma outra página, um site falso que parece o real, mas aí a pessoa, ao colocar seus dados, acaba não vendo que na verdade não é bem aquilo, né? É bem esse para um usuário mais leigo de internet, pessoa mais normal, mais ordinária, né? Às vezes passa despercebido porque a dica às vezes pode estar no link de onde foi, porque pode ser um www. Por exemplo, um Santander, alguma coisinha ali, alguma alteração no link que é visível, mas para a pessoa comum ela não consegue perceber e notar esse problema. O phishing móvel para devices ele é particularmente tentador porque as comunicações sem fio, o 3G, o 4G, eles habilitam o phishing não só via e-mail, mas também via SMS e MMS. Acho que no geral é isso. Essas aqui foram as fontes que eu utilizei. O projeto, o artigo é esse Mobile Security Finally Serious Problem. É de 2011, mas eu ainda acho que é bem válido nos dias de hoje, porque, como eu falei no início, 10 anos atrás eram 370 milhões de devices, hoje são 9 bilhões, então é muito, muito mais mesmo. Então é um problema real e que pode acarretar em problemas para todo mundo. E é isso. Acabou. Beleza. Dúvidas, comentários, perguntas? Um de cada vez, gente. Muita coisa boa. Uhum. Uma coisa que eu perguntaria, Cauê, é tipo, para você fazer uma comparação desses problemas de segurança com agora todo mundo esperando o 5G e daí o grande boom da internet das coisas, né? Um monte de equipamentozinhos se conectando. E como é que você acha que esse problema vai escalar e que tipos de
problemas e de cuidados adicionais a gente vai ter que ter? Assim, o problema é que, mesmo sendo ótimo o IoT, nossa, apareceu uma vez aqui. O IoT, ele, com certeza, vai vir para ajudar a gente, né? E o 5G também. Só que ainda tem o problema que os hackers, as pessoas mal intencionadas, elas conseguem colocar alguns tratamentos e algumas coisas onde algumas pessoas comuns não conseguiriam perceber, né? Por exemplo, esse problema do phishing, que eu falei por último, é algo bem presente há bastante tempo. E assim, para uma pessoa que é uma pessoa comum, ela não consegue ter esse discernimento geralmente do problema, né? Mas eu acredito que o IoT, ele pode melhorar bastante a segurança no quesito, por exemplo, de conexões, né? Do problema do Wi-Fi, do Bluetooth. Eles podem acabar protegendo, quase que anulando esses problemas, caso sejam feitos, né, corretamente e tal. Tem alguns problemas que fogem bastante do quesito tecnologia, como que é da rede social, né? Às vezes o link, ele é claramente malicioso, você percebe por só ler ele, Uhum. mas como a pessoa fica compartilhando e parece ser aquelas notícias tipo, é notícia de coisa que é relutante no momento, né? Uma informação que a pessoa gostaria de ver. Então, a pessoa clica sem saber. Tem alguns problemas que realmente fogem um pouco da tecnologia em si de resolver, Uhum. mas com esse boom do IoT, do 5G, eu acredito que nos quesitos de conexões, esses malwares que são transmitidos via conexão diretamente, eles podem ser bem cessados, né? Eles podem ser bem resolvidos. Por outro lado, a gente pode ter abertura nos equipamentos, né? A gente comprar qualquer coisinha aí numa É verdade. lojinha qualquer, né? O E hardware pode já daí, estar malicioso já. daí ele ou já tá malicioso, ou ele não ter segurança nenhuma, né? Porque todo mundo vai querer colocar cada equipamentozinho e inclusive coisas pequenas, baratas e tal, e talvez nem por maldade, mas por incapacidade de desenvolvimento de segurança, talvez não tenham, né? Ou provavelmente não tenham, pelo menos no primeiro momento, né? Sim, é verdade. Mas legal. Tá joia, Cauê. Obrigado, então, pela apresentação. Quem pode ir agora? Pode sim, Matheus. Manda ver. Nakamichi, tá me ouvindo? Tô sim. Vou compartilhar aqui a imagem. Eu sou a dupla junto com o Matheus. Beleza. Vai lá, Léo. Só um minuto. Estão conseguindo ver? Legal, apareceu sim. Tá de boa. Bom, vamos lá então. Já pode começar então? Pode sim. Bom, o nosso seminário aqui de sistemas distribuídos, primeiramente apresentando os integrantes, eu, Leonardo e o Matheus Valbert. Nós pegamos um artigo, né, que o nome dele é Sistema de Monitoramento e Cuidado ao Idoso baseado em microcontroladores e sistemas distribuídos. Ele é um projeto de um robô que ele faz um monitoramento de idosos que ficam sozinhos em suas residências, né, evitando assim possíveis riscos. Dando uma introdução agora no projeto, né, como eu tinha falado anteriormente, é um projeto baseado no cuidado ao idoso e foi desenvolvido esse robô aí que está na imagem ao lado. Na verdade é um protótipo dele, né? Então esse robô
ele faz um monitoramento, ele vai se movendo pelo ambiente, vai capturando imagens, encontrando possíveis problemas, possíveis riscos de incêndio, por exemplo, no ambiente em que ele se encontra lá, né? E para isso foi feito uma interface web onde mostra essas imagens, dá esses detalhes do que o robô enxerga no caso. Falando um pouco sobre as tecnologias que foram utilizadas nesse projeto, esse robô ele se conecta via Wi-Fi, por conta mesmo da sua movimentação, não seria viável usar uma rede cabeada nesse caso. Então, ele vai iniciar o monitoramento dele, ele se move pelo ambiente e ele detecta, ele faz essas capturas de imagem e envia para um servidor remoto por meio de HTTP POST, né? Então, para isso, vai precisar de um servidor para receber essa imagem, processar e identificar os possíveis riscos que se encontram no ambiente, né? E para isso vai ser mostrado numa interface web. O que levou a essa pessoa a desenvolver esse projeto, né? Então, tem muitos problemas hoje em dia que os idosos acabam morando muitas vezes, né, sozinhos, e aí os familiares acabam ficando preocupados por motivos da pessoa estar com uma certa idade, às vezes não ter mais certas habilidades motoras, por exemplo, podendo trazer algum risco, no caso, se mexer com um fogão, alguma coisa que pode gerar um incêndio também, né? E devido a essas preocupações, a esses riscos aí, surgiu a necessidade, né, dele criar esse robô justamente para tentar amenizar essas possíveis situações aí. Então, foi um projeto, né, que ele foi feito também uma visita para validação desse projeto, né, nesse Instituto Giene de Andrade Faria, em Belo Horizonte, e foi feito também acompanhamentos, né, então esse projeto foi testado de fato, foi colocado em prática aí para fazer os testes, e foi, enfim, ele foi testado. Agora a fundamentação sobre o projeto, né? Um termo que acho que muitos já ouviram falar, mas às vezes tem uma dificuldade em entender, que é de computação ubíqua, que é um termo utilizado para descrever a onipresença da informática no cotidiano das pessoas, né? Então, hoje em dia, a gente está rodeado, basta você olhar para o lado que você vai ver alguma coisa, algum dispositivo que utiliza-se da informática, tem circuitos eletrônicos, processamento de dados, está muito comum no nosso cotidiano, né? Então, também encontra-se um modelo de sistemas distribuídos, né, nesse projeto, e é basicamente isso. Agora, falando sobre o projeto, né, em si, a gente tem aqui, ele foi desenvolvido em 3 módulos, né, a arquitetura dele. Então, o primeiro módulo é um robô, que ele faz esse deslocamento, captura e transmite essas imagens. Temos um serviço também, que ele faz a manipulação e análise dessas imagens. E o terceiro, no caso, é a aplicação web, que mostra essa interface de monitoramento e informa os possíveis riscos. Então, aqui a gente tem uma imagem aqui que resume essa arquitetura, né? Então, ele tem a movimentação e captura, envia para a imagem para o servidor, que processa as imagens, né? E ele envia as imagens processadas para a aplicação web e retorna pedindo a requisição de novas imagens. Aqui falando um pouco sobre a arquitetura do robô. Então, nesse caso, né, eu acabei esquecendo de mencionar, é um projeto que ele foi desenvolvido, se eu não me engano, em 2010. Então, foi utilizado um microcontrolador Arduino
e foi utilizado alguns shields nele para justamente a detecção das imagens, né, o Wi-Fi. Então foi usado o módulo de câmera, o módulo de Wi-Fi, e aqui o autor considerou como a estrutura do robô também sendo um shield, né, que é onde ele faz o movimento. Então aqui do lado a gente pode ver também a arquitetura do módulo 1, né? O módulo 1, no caso aqui, ele é o do robô. Então a gente tem o Arduino aqui, né, que ele é ligado com os shields, né, da câmera, o Wi-Fi e o robô. E aqui é uma memória de estado sólido onde vai armazenar temporariamente as imagens capturadas, né? Então, o que veio da câmera, depois ele manda para o servidor para fora, né? Por meio da internet com o shield Wi-Fi. Agora, utilizando um assunto aí também, que é relativo à matéria de sistemas distribuídos, né? Ele utilizou a comunicação por meio do protocolo HTTP. Então, o HTTP é o Hypertext Transfer Protocol, é um protocolo de comunicação presente na camada de aplicação do modelo OSI. Então, ele funciona baseado no modelo de requisição e resposta, né? Entre um cliente e um servidor, por exemplo. Ele utiliza-se do protocolo TCP/IP para realizar essas transferências. Então, aqui embaixo a gente tem uma imagem que mostra mais ou menos. Então, tem o pedido, que ele é enviado, e ele depois recebe uma resposta com os dados processados. Então, aqui de um lado a gente tem o cliente, e do outro lado a gente tem o servidor web. Né? Aqui mais algumas imagens para mostrar o funcionamento dele. Né? Então, para você enviar uma requisição, né, HTTP, você tem que seguir alguns padrões. Né? No caso, tem que ter os cabeçalhos, tem que ter o corpo da mensagem, né? Não é necessário, mas tem que ter o corpo da mensagem enviando alguns parâmetros, e a mensagem de resposta também, ela é muito parecida, né? Ela tem que seguir um certo padrão para que o protocolo de fato consiga se comunicar. Então aqui também a gente tem alguns outros exemplos, né? Então a gente tem os cabeçalhos, né? Tudo aqui da requisição e da resposta também. Ela retorna aqui um código, né? Esse código 200 OK aqui é o código de que foi recebido, deu tudo certo. Então aqui a gente colocou eles mais para mostrar que esse protocolo ele segue um padrão. Agora o Matheus vai falar um pouco sobre o resto da implementação aí do projeto. Bom dia. A placa necessária que a gente utiliza para estabelecer a comunicação entre o Arduino e os motores na verdade, a gente usa, no caso, um Arduino, no caso, que a gente liga nele os dois motores, que tem 4 funções, que no caso seria o forward, backward, left e right. No caso, caso eu queira virar para a esquerda, eu teria que, por exemplo, colocar o motor da direita para ir para trás e o motor da esquerda para ir para frente. Daí ele faria uma rotação para a esquerda e o inverso para a direita. Caso eu ir para frente, os dois para frente. Caso eu queira ir para trás, os dois para trás. O programa, no caso, que a gente vai utilizar para isso seria o Arduino IDE. Por que o Arduino IDE? Porque a gente usa um Arduino, no caso, para fazer toda a implementação deste robô. Pode ir pro próximo, Léo. No caso aqui, ó, como vocês podem ver, ó, são 2 esteiras para o nosso robô para ele se mexer. E aqui tem uma imagenzinha de como funciona a arquitetura dos 2 motores que são implementados no robô. Para a gente fazer a captura das imagens, a gente usa um shield, né, já que a gente está usando o Arduino. Esse shield aqui, a gente também utilizou ele um pouco em projeto integrado, porque a gente também precisava fazer umas capturas de imagem
porque no nosso caso a gente está fazendo semáforo inteligente. Daí, após ele realizar a captura utilizando a câmera que está ligada no Arduino, a gente pega a imagem e coloca ela num HTTP post, um HTTP request, para conseguir mandar para o nosso servidor para que essa imagem seja processada, ver se tem algum foco de incêndio ou algum tipo de coisa que não deveria estar acontecendo no caso na casa, né, da pessoa que o robô está instalado. E é isso. No caso, naquela época lá, e também a placa que a gente utiliza ainda é um Arduino, certo? E no Arduino, no caso, naquela época não existia ESP nem nada relacionado do tipo. Daí a única solução que eu acredito que seja viável naquela época era de comprar um Arduino mesmo e utilizar um Shield. No caso, quem implementou esse projeto utilizou, ele usou o Wi-Fi. Por quê? Porque esse chip aqui é um chip que aparentemente tem uma boa conectividade, uma boa conexão, já que possui até antena, e é por ele que a gente consegue fazer toda a comunicação entre o robô e o nosso servidor. E além disso, a gente usa ele para enviar todos os requests e conseguir fazer o envio da imagem e fazer todo o controle entre as duas interfaces da interdistribuição do sistema. Aqui a gente tem aqui o código mostrando como que se faz a conexão utilizando o Wi-Fi dentro do Arduino IDE, mostrando como se fazer um post aqui, recriando o header, usando o user agent, que ele marca aqui como Arduino, falando o que vai estar dentro dos headers, e aqui embaixo, como você pode ver aqui, a gente faz a requisição do send da imagem. Como você pode ver nesse int byte send. Daí a gente manda pro Wi-Fi os bits, a gente manda para o shield do Wi-Fi os bits da imagem que vai ser enviado para o nosso servidor. Esse aqui, ó, já que o Arduino, no caso, seria uma plataforma livre de você poder fazer uma placa, não necessariamente você precisa comprar a placa do Arduino. Em si, você precisa só comprar o chip e recriar a sua placa. Nesse caso, ele usa o Ceduino, que é uma variante do Arduino, que provavelmente era mais barato para realizar o projeto. Daí ele usa, no caso, ele utiliza o processador ATmega 2560, que é responsável para integrar todos os shields, ou seja, todos os shields serão ligados no Arduino, e ele é responsável por todo o controle do robô e envio de imagens, esse tipo de coisa, movimentação. No nosso servidor web, a gente, no caso, quem implementou, né, usa um framework Django, que ele é como se fosse um Express do Node.js, que ele faz a integração entre do PHP ou HTML, no caso HTML, né, e o Python, que ele vai receber as imagens de incêndio para mostrar na página, como você pode ver ali do lado, na imagem esquerda, da imagem HTTP, mostrando todas as imagens do histórico, né, que foi gerado das capturas anteriores. Esse site não fica disponível para todo mundo, é um site privado para que apenas o responsável, o cuidador, consiga acessar as imagens para ver como está a pessoa que está tentando cuidar e ver se não tem nenhum tipo de incêndio ou coisa do tipo. Aqui, como você pode ver, tem a arquitetura do segundo módulo, né, que no caso seria o servidor. Daí aqui mostra o log, o site público, o modo de interface de comunicação entre o aplicativo móvel, que não foi implementado, como ele mesmo disse na matéria, o modo de análise de risco do idoso, o módulo de armazenamento de metadados das imagens, o módulo de persistência de arquivos de imagens. No caso, o robô é um projeto aplicado de sistemas distribuídos que usa a internet das coisas e robótica, com o objetivo de ajudar o cuidado de idosos com doenças degenerativas. O projeto tinha o objetivo de possuir um aplicativo móvel, mas, como já disse, ele não foi implementado. E aí, como vocês podem ver, o link da bibliografia que a gente utilizou no projeto. Só completando aqui mais um pouco, né, o que levou a gente a escolher esse projeto aí que é de um robô, né? No caso, ele envolve bastante coisa aí que está sendo utilizado
no dia a dia. É um projeto, né? Um projeto prático. Esse artigo foi escolhido justamente por ser um projeto prático e ser uma necessidade em si, né? Como foi dito, esse artigo foi escrito em 2010, né? O Valbert falou que foi usada aí uma placa Arduino, né? Hoje em dia nós já temos algumas tecnologias um pouco melhores, por exemplo, o ESP32, que é uma placa muito menor no tamanho dela, nas dimensões dela. É uma placa que já possui Wi-Fi e Bluetooth integrados nela. Então, tem muitas melhorias que podem ser feitas aí nesse projeto aí do cara. Tem a parte do aplicativo móvel que não foi desenvolvido, mas com relação às tecnologias que foram utilizadas nele, são tecnologias que estão sendo utilizadas muito atualmente, né? Elas são bem simples, mas que com elas dá para ser feito muitas coisas, né? Diversos tipos de projeto, diversas implementações. Então, tem inúmeras possibilidades que você consegue desenvolver com essas tecnologias que são relativamente simples de serem entendidas e aplicadas. Então, esse foi o motivo da gente estar escolhendo esse projeto, justamente por esses motivos aí que eu disse agora. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Um comentário que eu queria fazer do Leonardo. Nossa, é muito didático, meu. Tudo que eu pensava em perguntar, na sequência você respondia já. Eu achei bem legal. Em particular, ia falar sobre a escolha desse trabalho aí. Se você clicar no link lá, isso aí era um TCC, era um mestrado, o que que era? Vocês lembram? Se eu não me engano, era um TCC ou um trabalho de faculdade. Eu não lembro se foi colocado explicitamente aqui. Podia ser uma iniciação também, alguma coisa assim, né? Foi um desses dois, ou iniciação ou TCC. Aham. Não me recordo se ele colocou aqui. Uhum. Não, mas legal. Mas aí eu achei a escolha dele bem legal, porque ele é o tipo do TCC que dá para ser aplicado, adaptado, né, e aplicado a um monte de outros sistemas. Vocês estão fazendo uns semáforos inteligentes, é isso? Isso. No caso, eu tô fazendo semáforos inteligentes e o Léo, no caso, tá fazendo de uma caixa para colocar remédios, esse tipo de coisa. É uma caixa inteligente também, e a gente utilizou muitas dessas tecnologias aí, a gente acabou trazendo para o projeto também. Então, Sim, e a própria arquitetura, os diagramas, eles, com as adaptações devidas, eles, né, dá para usar essa ideia para um monte de aplicações interessantes, né? exatamente. Legal. E daí colocar alguns algoritmos interessantes para fazer o controle, né, em particular de inteligência artificial ou de, enfim, de alguma arquitetura distribuída. Por exemplo, agentes, que é enfim, uma das coisas muito interessantes. Legal. E, inclusive, esse próprio sistema, se colocar um pouco mais de inteligência e mais funcionalidades, dá um sisteminha super legal. Inclusive, dá para fazer desenvolvimento de produto, captar recursos. Esse é um tipo de sistema, esse dos idosos, né? É um tipo de sistema que, se for reprojetado com mais funcionalidades, dá para começar uma startup. Tem bastante campo para isso. Legal. Sim, e Bacana. também, Nakamite, ele faz essa análise de risco de incêndio, né? Ele não deixou tão claro nesse artigo como ele fez essa análise, né? Se foi por meio de alguma inteligência artificial, né? Mas já tendo em vista uma possível melhoria aí para esse projeto, a inteligência artificial aplicada nisso seria um recurso interessante aí que daria para complementar esse trabalho, né? Sim.
Daria pra fazer um monte de coisa, de lembrar do horário do remédio, de ver o sono. Nossa, dá para fazer um monte de coisas super interessantes, né? De estabelecer contato com familiares, de fazer companhia pro idoso, dá para fazer um monte de coisas muito legais isso aí. Sim, essa é a base, né? É a base. Legal. Bem, gostei da escolha do artigo, sim. Legal. Valeu. Valeu, obrigado, Nakamichi. Obrigado, eu. Quem pode ir agora? Quem se habilita? Vamos lá, vou ter que chamar. Pô, melhor alguém se habilitar, né? Quem pode ir? Não, bom. Então, bom, depois do Léo, tinha falado que ia ser sempre ia seguir a lista depois do último que apresentou, né? Então, a partir do Léo aqui, Lucas Coutinho está presente? Tá. Lucas, você pode apresentar? Lucas. Alô, tá me ouvindo? Oba. Pode ser você? Deixa eu ver com a minha dupla aqui na camisa. Espera um minutinho. Quem que é essa dupla? Tá. É o Iago. Aham. Ô, Nakamichi, você só espera um pouquinho que eu acho que ele tá com problema na conexão. Tá, vamos ver. Ou o microfone dele não tá funcionando. Aham. Ou o Marcelino. Marcelino tá aí? Tá logado. Marcelino está aí? Daí a gente podia fazer você e depois eles. Basicamente, é que meio que a gente ainda não deu tempo de ensaiar a apresentação, a gente tá se programando para apresentar na sexta. Tá. Tem problema? Ah. Não grave. Não grave. Uhum. Vamos ver. Depois do Marcelino. O Marcos já foi. A Maria Antônia. Pode ser a Maria Antônia, depois o Lucas e o Iago? Nakamichi, você tá me ouvindo? Tô. Tá, eu vou tentar apresentar porque 11 horas eu tenho uma reunião, mas vou tentar apresentar agora rapidão. Tá bom. Deixa eu só pegar aqui, calma aí que eu já vou compartilhar as coisas. Uhum. É que eu tava programando de ir na sexta também. Uhum. Calma aí. Então, para mim até não teria problema, né? Contanto que, enfim, tivesse alguém. Sim. Mas, né? Você tá vendo minha tela? Vamos ver. Foi. Foi. Tá, calma aí. Vai lá então. Joia. Ai, meu Deus. Calma aí. Aí. Eita. Aí, foi.
Bom, meu nome é Maria Antônia, eu vou apresentar sobre LoRa. O que é o LoRa, tecnologia LoRa, essas coisas. Eu me baseei em um artigo da Venturos que eles lançaram esse ano, se eu não me engano foi em setembro, que eles falaram sobre esse novo meio de comunicação, né? Então, primeiro uma introdução rápida do que é. LoRa vem de um termo de long range. Foi criado pela LoRa Alliance, né, que é uma empresa, uma organização lucrativa com mais de 500 companhias e amplo suporte a desenvolvedores ao redor do mundo, né? Voltado à visibilidade em larga escala de soluções para IoT, que nem a outra equipe falou também. Utilizando como base o protocolo de comunicação open source, que é o LoRaWAN, e sua missão é tornar possível a implementação de soluções IoT em larga escala ao redor do mundo, através de um ecossistema LoRaWAN robusto e muito confiável. O que é o LoRa, né? Ela é uma transmissão a longa distância, então ele é muito utilizado no campo. Ele tem um baixo consumo de energia, então a gente pode utilizar ele em placas ligadas à tomada, né? Então pode ser em Arduino, pode ser no ESP32, pode ser no Raspberry, e ele acoplado a uma bateria ou energia, ele não consome tanta energia. E ele tem uma transmissão segura de dados. Aí aqui, na imagenzinha, a gente pode ver a distância dele, né? O Wi-Fi tem uma distância maior do que o Bluetooth, e o LoRa tem uma distância maior que os dois. Aqui é a frequência de operação, né? A frequência de operação em cada país muda. No Brasil, a gente usa 915, junto com os Estados Unidos. Na Europa, é 868. Na Ásia, varia entre 434 e 867. Na Índia, 867. No Pacífico, 434. Então, a gente usa essa frequência para conseguir mandar pacotes a outros dispositivos IoT. E é isso. Aí, aqui, mais ou menos, a explicação do que é o LoRa, né? Então, o LoRa é um termo dado ao protocolo que define a arquitetura do sistema, bem como os parâmetros de comunicação usados. O protocolo LoRa implementa os detalhes de funcionamento, segurança e qualidade do serviço, junto com potência, visando maximizar a duração da bateria dos módulos. Então, como eu falei anteriormente. Aí, nesse primeiro... Vocês estão vendo meu mouse? Aqui. Nesse End Devices, o que seria isso? Seriam os módulos, né? Seriam os sensores que estão acoplados à plaquinha do LoRa. Então, como falei anteriormente, pode ser o Arduino Uno, pode ser o ESP e por aí vai. O segundo, que é esses gateways, são os receptores de sinais enviados pelos módulos. Um gateway pode receber de vários dados, milhares de dados. Aí. E ele pode variar. Então, o distanciamento que ele consegue pegar vai de 2 km até 15 km. Só para vocês terem uma noção, assim, o raio de cobertura de 1 km abrange quase que a cidade de Guarulhos inteira. Então, muita distância que ele consegue cobrir, né? O terceiro, que é essa parte aqui, são servidores de redes, né? São responsáveis por gerenciar as informações enviadas pelos gateways. Como existe a possibilidade de 2 ou mais gateways receberem o mesmo pacote de um certo módulo e encaminharem para o servidor, o mesmo elimina o pacote duplicado e gerencia o tempo de retorno do reconhecimento. Então, o que acontece muito? Como pacotes muito rápidos, que mandam pacotes muito pequenos, quando bate, às vezes pode vir duplicado. Então, tem que fazer todo um mecanismo para conseguir mandar e receber, né? Seria o TCP/IP. Você manda para o cliente fala, beleza, o servidor, desculpa, recebi, cliente, aí ele não manda mais. Então, tem que fazer toda essa implementaçãozinha. E, por último, seriam os servidores de aplicação. São programas específicos que recebem, via requisição, né, os pacotes de servidores de rede. De acordo com as informações, executam uma ou mais ações específicas.
No caso de medidores de energia, que é aqui que estão falando, ele envia. Então, em mega resumo, como que pode ser isso? Vou explicar como que está sendo mais ou menos no meu TCC. Então, eu tenho um ESP, que tem um chip LoRa dentro dele, e aí nele eu vou recebendo informações de um sensor, e essas informações eu mando para um outro servidorzinho, que eu estou usando outro ESP também, mas poderia ser tipo uma AWS da vida e por aí vai. E aí essas informações eu fico me comunicando com esse sensor, né? Falando, olha, recebi seu pacote, não recebi. E essas informações eu mando para uma outra interface, e daí, como é que fala? Fica bonitinho o gráfico. Então eu coleto as informações e printo numa interface para o pessoal ver. Aí, esse aqui é um módulozinho LoRa, que você pode comprar separado e liga por fiozinhos na protoboard, ou você pode comprar um ESP32 que já vem o módulo dentro dele também. E não só o ESP, né? Tem o ESP8466, que também vem dentro dele. E aqui vou passar um videozinho do funcionamento. Não sei, pera. Tem que compartilhar só o vídeo, né? Não sei como que eu faço isso. Tá. Vou mandar aqui o vídeo para vocês. E aí vocês olham como que é mais ou menos. Mas esse vídeo aqui basicamente explica como que é o envio Eu acho que se deixar o vídeo aberto e for lá no compartilhar, eu acho que ele vai aparecer. Bom, apareceu, acho que já. Não, mas eu acho que tudo bem, não precisa ir com musiquinha. Ó, deixa eu ir no compartilhar. Vou colocar aqui. Então, esse vídeo aqui, ele mostra mais ou menos o envio desses pacotes que um LoRa manda para o outro, né? Então, esse aqui são 2 ESPs. Então, eles ficam mandando. E uma coisa que é muito importante é que você não pode mandar pacotes muito longos, porque senão eles se perdem no meio do caminho. Então, você tem que mandar informações sucintas e rápidas para não perder essa comunicação, né? Aí ele tá mostrando só, tipo, um contadorzinho falando, recebi o pacote, não recebi. Esse RSSI, menos 21, é a distância que ele dá de uma torre para outra, né? De uma antena para outra. Então, ele tá muito pertinho, então ele não perde nenhum pacote. Então, é basicamente isso daqui. O videozinho. E aí, perguntas. Assim, eu sei que foi meio rápido, mas não tinha ensaiado para falar, que nem o pessoal falou. Mas aí vocês podem perguntar, né? Por que você está usando o LoRa em vez de Wi-Fi? Por conta da distância e também porque é um assunto que, querendo ou não, é um pouco novo. E não tem muitas pessoas usando isso. Pelo menos eu não vi ninguém, tipo, nos TCCs passados usando isso. Eu achei muito interessante implementar no meu TCC agora. Entendeu? E é isso. Esse vídeo foi você que produziu ou não? Não, esse aqui é um vídeo da internet mesmo. É que o meu vídeo, tipo, se eu pegasse do TCC mesmo, ia ficar muito confuso. Porque eu mando um pacote, um JSON, aí ia ficar meio confuso. Aí eu falei, vou pegar esse aqui que é mais... E os pacotes que você tem mandado são... porque aparentemente na figura tava alguma coisa como 8 bytes, 10 bytes, umas coisas assim. Você manda bem pouquinha informação assim mesmo? Sim, é bem baixas as informações, porque é diferente do Wi-Fi, ele não consegue mandar pacotes muito longos, porque senão ele se perde, né, na transmissão. Então você tem que... Pode falar. Desculpa, pode falar. Não, pode continuar. Não, então, eu tinha ficado em dúvida exatamente nisso, né? Porque ele é perto de 1 GHz, aí você tinha falado que tem um alcance perto de 1 km, daí eu fiquei um pouco em dúvida. Não, é que, tipo assim, a distância que chega a informação é muito longe, então chega até 15 quilômetros. Mas as informações que você tem que mandar são informações pequenas, porque tem que ser muito rápido, entendeu? Não pode ficar, tipo, prolongando o tempo de envio de alguma mensagem. Então, você tem que fazer o pacote, encapsular o pacote pequeno
tá, entendeu? E você chegou a fazer testes com distâncias longas? Então, eu fiz um teste, tipo, você não conhece Santa Branca, né? Mas da minha casa até a casa da minha avó tava uns 3 quilômetros, assim. Então, e chegou tranquilo. É que Ah, é? aqui é muito descampado, né? Não tem edifício nem nada. Então, eu Aham. consegui fazer o teste legal. Só que antes de começar a pandemia e tudo mais, eu tinha combinado com o pessoal lá na minha empresa que a gente ia fazer um teste, tipo, da portaria até o Prisma, que é onde eu trabalho, a gente ia fazer esse teste para ver se ia chegar bonitinho o sinal e tal. Só que veio o coronavírus, eu não consegui fazer esse teste. E para distâncias curtas, você consegue mandar pacotes grandes? Ou também Assim, não? nunca tentei, Aham. mas o pessoal fala que não é recomendado mandar pacotes longos. Porque daí, distância curta meio que cai no cenário de Wi-Fi, né? Você pode mandar via Wi-Fi as coisas. Ou por Uhum. outros protocolos. Não seria tipo o LoRaWAN mesmo. Porque nessa faixa de frequência já teve outros experimentos, né? Tipo, já teve, enfim, dos equipamentos de telefonia, por exemplo, que usavam frequências perto de 1 GHz, né? Uhum. E daí eu achei bem grande a distância. Enfim. É que, assim, esse protocolo, principalmente, é utilizado em regiões rurais, onde telefonia não alcança, entendeu? Então, o ideal mesmo, que nem estava no artigo, é você usar no campo, porque lá o Wi-Fi que chega não é o Wi-Fi que nem tem aqui, tipo, na cidade, sabe? É um Wi-Fi muito ruim. E às vezes tem Uhum. alguns equipamentos que precisam dessas informações momentâneas e você não consegue por conta de N dificuldades em relação à comunicação, né? Aí por Uhum. isso que eles utilizam muito mais isso no campo do que na cidade. Só que agora o pessoal está começando a olhar o pessoal, né, tipo, startups e tudo mais, estão começando a olhar e utilizar esse tipo de protocolo para equipamentos rurais. Tanto é que eu vi Uhum. bastante TCC relacionado a isso. Uhum. Mas Mas aí não sempre mandando pacotes pequenininhos, né? isso, sempre informações pequenas e salvando em servidores, banco de dados, por aí vai. Então você manda, você não precisa tipo fazer um pacote muito grande, que nem as informações que eu pego no sensor, eu fico 2 minutos coletando essa informação porque não varia muito, e aí eu mando, entendeu? Não fico tipo um dia inteiro, porque daí eu consigo monitorar e fazer o gráfico bonito, né? Tipo, sem Entendi. oscilação, essas coisas. Legal. Tá certo. Obrigado, então, Maria Antônia. De nada, desculpa aí que não foi muito preparado. Não, de boa. E legal. Daí, Lucas e Iago, será que conseguimos? Nakamichi, teria problema a gente apresentar na sexta-feira? Porque a gente também tinha ensaiado o que cada um iria falar. Aham. Vamos ver. Vou pegar aqui. Maria Antônia, Matheus já foi, Nicolas, falou, Paulo, Biroc, acho que não tá. Deixa eu confirmar aqui se você logou. Paulo não tá logado. Paulo. Pedro. Também não. Não. O Paulo tá. O Paulo tá. Paulo, você tá aí? Você pode apresentar? Paulo. Não. Acho que não, né? Tá. Paulo Pedro não tá logado. Stephanie. Stephanie, você tá aí? Consegue apresentar? Tá, Stephanie também. Vamos ver. Tomás.
Pode ser você. Tomás, tá aí? Legal. Você pode apresentar? Dupla só com obras. Quem que é sua dupla? Alexandre. Entendi. Hoje tá difícil, hein? Então, Tomás é o último. Vamos lá pra cima. Adriano. Tá me escutando? Tô sim. Tá. A minha dupla é o Fábio, do Sage. Aham. Então, vou começar aqui, peraí. Beleza. Alô? Oba. Opa. Você transmite aí ou eu transmito aqui, Fábio? Acho melhor você, né? Tá bom. Beleza. Peraí. Fábio, tem como você apresentar aí? Tá. Abrir o slide aí. Deixa eu ver aqui. Aqui acho que vai dar pau pra transmitir. Deixa eu tentar fazer um negócio. Ah, não, acho que vai dar aqui sim. Vou deixar. Tá bom. Tá vendo certinho aí? Tá Legal, aparecendo aqui. apareceu sim. Então, bom dia. Então, nosso trabalho, nosso seminário é eu, Fábio e o Adriano. E o nosso seminário é sobre os sistemas distribuídos em jogos multiplayers. É uma breve introdução, né? Que vamos estar falando dos jogos multijogadores e o que, logicamente, a maioria desses jogos, né, são jogados na internet e que geralmente esses jogos são feitos em um ambiente cliente servidor, mas que ao final a gente vai mostrar uma alternativa, né, a esse ambiente cliente servidor. Pode ir. Só uma mini história assim, né? Tipo, os primeiros jogos multijogadores começaram por volta dos anos 90, que era de pequena escala e normalmente não tinha muitos jogadores comparados que nem hoje em dia, né? Que antes era de 2 a 8 jogadores e normalmente era de rede local, né? Então muitas vezes o pessoal levava, né, os computadores na casa se reunia, né, com os computadores na casa de uma pessoa para realmente poder jogar o multiplayer, né? E geralmente possui a baixa latência, né, desses jogos.
Conforme foi avançando, né, o tempo, depois dos anos 90, o poder de processamento, né, dos computadores foi melhorando. Então, logicamente, teve jogos, né, com gráficos melhores e consequentemente servidores que conseguiam suportar mais jogadores em uma sessão, né? Então, nesse caso, até 64 jogadores, dependendo do jogo, em uma mesma sessão. E também, com a popularização, né, desses jogos, atraiu novos jogadores, além, né, da fundação, né, de empresas provedoras e servidores, para poder, né, de uma certa forma, conseguir um lucro, né, vamos dizer, um lucro, né, permitindo, né, os jogadores jogar com os outros, mas também com esse aumento, né, da quantidade de servidores, houve a necessidade da manutenção dos servidores também. Pode ir. Só também falando dos tipos de jogos multijogadores, tem o FPS, né, ou tiro em primeira pessoa, normalmente é da perspectiva do personagem, e que normalmente as ações, né, que quando você controla o personagem, não há uma ordem pré-definida, né? Então o servidor não sabe, né, o que ele vai estar o servidor vai estar recebendo do cliente, que é o jogador. Os dados são enviados constantemente, né? Já que esses tipos de jogos é em tempo real. Preferencialmente, né? Esses jogos também precisa ter reflexo rápido, né? E também precisa ter baixa latência os jogos de FPS, né? Já que um atraso assim, quando você for reagir, às vezes pode acabar atrapalhando, né, a jogabilidade. Pode ir. Outro tipo de jogo seria o Real-Time Strategy, ou estratégia em tempo real, onde normalmente você exerce, né, o papel de comandante, tem jogada em turnos, e o envio de dados é menos frequente, já que como é em turnos, então não há muito dados que precisam ser enviados, né, constantemente, né, comparado com o tiro em primeira pessoa. Pode ir. E o outro tipo de jogo que é bem conhecido seria os MMOG, né, ou os jogos massivamente multiusuário online. O mais famoso seria o World of Warcraft, onde não tenho certeza, né, do número, né, mas que eu vi, podia até ter 2.500 jogadores simultâneos em um mundo, né, que pode estar comunicando entre si, fazendo trocas, fazendo várias interações, né, com o mundo que eles estão presentes. Só que aí há uma grande quantidade de dados, né, que devem ser enviados ao servidor para poder processar esses dados, né. A comunicação atual nos jogos multiplayer normalmente se dá, né, com os jogadores, os hosts se conectam ao servidor, eles mandam os dados, normalmente ou através de TCP ou através de TCP ou UDP. Só que há limitações, né, do cliente-servidor. Primeiro que seria a escalabilidade, né, que seria a quantidade de jogadores que pode estar presentes ao mesmo tempo, né.
a latência que eu já tinha dito antes, né, que é preferência por uma latência menor, ou seja, que seja que essa latência seria a perda de pacotes, né? Então seria seria melhor o jogo se houvesse menos perda de pacotes, né? Para que não haja atrasos durante a jogabilidade, para não afetar, né? Às vezes também, né, pode acontecer a falta de servidores, que pode ter, às vezes, quando um jogo lança, né, e de repente pode haver com que haja muitos jogadores, né, que queiram entrar ao mesmo tempo e acaba faltando o servidor para poder conectar todos os jogadores, né? Então alguns jogadores acabam ficando em filas esperando por sua vez para poder jogar, né? Ou então às vezes nos servidores pode haver também a falta de energia, né? E também o poder de processamento limitado dos servidores, né? Que às vezes, dependendo, seria preferencial, né? Ter um poder elevado, mas normalmente acaba saindo mais caro, né? Então, o custo-benefício aí acaba sendo muito vantajoso. Pode ir. Devido a essas limitações, há certas técnicas para redução de banda, né? Para reduzir a banda, né, entre o cliente e o servidor. Um deles seria a compressão e agregação de mensagens, onde é reduzido o tamanho das mensagens transmitidas entre o cliente e o servidor. E também a mescla de várias informações. É uma mensagem para poder realmente salvar, né? Salvar a quantidade de dados para o servidor. Outra técnica também seria o gerenciamento de áreas de interesse, que seria a divisão do mundo virtual em pequenas áreas. Então, o servidor, ele só envia os dados do mundo baseado na posição do jogador. Para exemplificar melhor, pode ir para o próximo slide, seria o Minecraft, que acho que eu vou imaginar, né, que a Maria já ouviu falar do jogo. Mas que o jogo, quando você gera um mundo, são gerados também por volta de 900 quadrilhões de blocos. Só que, claro, que o jogo ele não vai mostrar, né, todos esses 900 quadrilhões para o jogador, né? Que o jogador não ia conseguir ver tudo isso, né, de uma vez só. E outro que também que o servidor também não ia aguentar, né? Carregar todos esses 900 quadrilhões de blocos. Então, como que o jogo faz para mostrar o mundo para o jogador? O mundo, ele vê o servidor, né? Ele vê o mundo separado em chunks, que são blocos de 16 por 16, que nem pode ver na esquerda, né? Que são vários, vamos dizer, vários retângulos gigantes, né? Espalhados pelo mundo, para que o servidor consiga renderizar, né? O que tiver em volta do jogador. Então, na primeira imagem acima, tem a renderização de 4 chunks. Então, dá para ver, né, que o jogo só está renderizando até umas árvores do fundo, a água, e normalmente tem uma neblina cobrindo, né, já que seria a área que não está carregado para o jogador. Embaixo tem a renderização de 12 chunks, né, que nesse caso aí o jogo já mostra, né, o jogador já consegue ver as montanhas até o fundo assim da imagem.
Mas uma técnica seria o Dead Reckoning, ou navegação estimada, que ele tende a diminuir a frequência de envio de mensagens, só que é inconsistente. Ou seja, por não ser frequente, né, esse envio de mensagens, então acaba tendo aquele problema de latência. Acaba, entre aspas, tendo uns atrasos, né? Por isso que para contornar isso é feito um cálculo para estimar o estado de um objeto. Ou seja, né, que usa-se um cálculo que vai deduzir, né, mais ou menos onde que vai estar, onde certos elementos do jogo, né, estarão presentes em volta do jogador. E dependendo, são usados umas correções, né, com algoritmos de convergência. Opa, deu uma confundida aqui. Então, agora a gente vai ver um pouco mais sobre o modelo de comunicação distribuído para os jogos. E segundo o Tenenbaum, que entende um pouco do assunto, o sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes que se apresentam como o sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes que se apresentam a seus usuários, faltou o resto, como um único computador. Geralmente, a conexão é feita em P2P. Um usuário se conecta a outro usuário evitando um servidor no meio. Então tá. Qual que é o problema que tem muito em comunicação distribuída para jogos? A segurança. Segurança e também trapaceiros nos jogos. Então tá, o que é uma trapaça? É basicamente quando você tenta burlar as regras do jogo a seu favor. Isso aí quebra o jogo totalmente. Já teve muitos casos de jogos que morreram por excesso de trapaceiros. Tipo, começa a ficar inviável jogar. Um jogo de tiro, por exemplo. Se o cara tem uma vantagem, sabe onde você tá e tudo mais, e tem um programa que mira automático pra ele, qual que vai ser a graça de você jogar sendo que você tá jogando certo e você sabe que o outro vai ganhar de você? Então, tipo, perde a graça do jogo. Então é um problema grave para jogos trapaça. E a outra parte, segurança de dados. Que é o quê? Hoje em dia tem jogos com microtransações. Então você põe seu cartão de crédito, seu endereço, CPF, um monte de dados pessoais seus. E onde que isso ficaria guardado? Fora de um servidor central com segurança e tudo mais. Pode ser criptografia e tal, mas mesmo assim ainda vai ficar em computadores de outros usuários que pode acontecer algum vazamento de dados, pode acontecer alguma coisa ainda. Não é algo 100% garantido. Então esses são os principais problemas dos sistemas distribuídos. Mas a solução também pode ser o sistema distribuído, como por exemplo, o Bitcoin, que é uma moeda virtual. O Bitcoin é um sistema distribuído, então ele garante a integridade dos dados com consenso de rede. Ou seja, mais da metade da rede tem que concordar para aquilo ser verdade. Então, para você quebrar um sistema desse, requer um poder computacional absurdo. Se a rede for grande, se a rede for pequena, não. Outros possíveis problemas em sistemas distribuídos. É muito fácil você gerar congestionamento na rede. A complexidade indo para n ao quadrado. Também, outro problema é sistemas distribuídos unicast, que fica só no P2P. Um computador só se comunica com o outro e mais ninguém. Então, mas aí você pode fazer um broadcast que já reduz drasticamente a complexidade da rede, como tá ali, ó de N. O broadcast não é possível na internet.
porque é muito computador, você não vai dar conta. Porém, você pode usar multicast, que é só para os computadores que interessam, nos ambientes que interessam. Atualização por área de interesse, como o Fábio já falou, dos chunks e tudo mais. E o maior problema é que hoje em dia não existe um jogo 100% distribuído. Ainda tem um servidor central para fazer algumas operações. Às vezes quase todas. Geralmente é quase todas. Jogos com bastante sistema distribuído não existe hoje em dia. Tá. Então, a comparação entre cliente servidor e o ambiente distribuído, né? Um dos problemas do sistema distribuído, controle de acesso ao jogo. Como você vai fazer esse controle de acesso? Quem pode jogar, quem não pode? Às vezes você quer banir um jogador, como que você faz? É complicado. Tarifação, que é a história do cartão de crédito que eu falei anteriormente, que é fácil haver vazar dados e tudo mais. E também como funcionaria o sistema de compra, são coisas meio complexo. Porém, hoje em dia, a ação do jogador é comunicada diretamente ao servidor e não a quem interessa. Se o jogador está jogando, tem que mandar para o servidor mandar para quem interessa o jogo. E, putz, não podia ser direto? Não ia reduzir a latência, tempo de resposta, utilização de banda e tudo mais. Então, é um problema do cliente-servidor, isso aí já. Outro, que o Fábio já falou, é a indisponibilidade do servidor. Às vezes está muito congestionado o jogo, o servidor cai. Pode cair por outros motivos, o servidor pode sofrer um ataque. Então, você precisa de um servidor muito potente para tudo isso. Então, aí a gente vai para o sistema distribuído de fato. O paper que a gente usou, fizeram testes, onde, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas na figura 1 aqui é uma arquitetura de um cliente-servidor típico. Cada player se comunica com o servidor responde cada player normal. Já no ambiente distribuído, que foi feito, a comunicação era todo mundo com todo mundo, um P2P. Então foi feito 5 clientes, quer dizer, no servidor, 5 clientes no servidor. Já no P2P, só 5 clientes. Foi feito um RPG de caça ao tesouro, onde o primeiro a achar o tesouro ganhava recompensa. E foi feita uma utilização de chat. Como é um paper mais antigo, foi usado um dual core de 4 GB e o Ubuntu 13. E os resultados dos testes, quais foram? Em azul é o consumo de banda do cliente-servidor. Acho que isso aqui é vermelho ou laranja, sei lá. Em vermelho, foi o consumo de banda do sistema distribuído. Dá para ver que quanto mais cresce o número de jogadores, maior fica a diferença entre um sistema distribuído e um cliente-servidor. Só por aqui a gente já vê que deve melhorar muito a conexão do jogo. Latência, você consegue usar mais coisas ao mesmo tempo. Sei lá, você tá jogando, você quer ouvir uma música, quer fazer alguma coisa, você consegue. Então, começa a ser gritante a diferença. Começa a ser quase exponencial a diferença aqui. Foi bem gritante a diferença. É mais maximizado, mais otimizado o sistema distribuído. E qual que é a importância de melhorar o sistema de jogos multiplayer? Procurando meios de inserir um sistema distribuído. Hoje em dia, o maior custo que as empresas de jogos têm é para manter servidor. Tava assistindo um podcast tempo atrás, cifras astronômicas para jogos médios. Nem tô falando de jogos grandes. Então, isso já é algo por si só valeria a pena. Outro ponto é o crescimento de mercado mobile. Jogos de celular, por exemplo, tem muita gente que joga Free Fire no celular. E é um jogo mobile que você requer uma baixa latência. A gente sabe que a conexão do celular não é aquelas coisas e tal. Tá vindo 5G por aí, né? Mas mesmo assim, se puder reduzir banda de celular, melhor. Então, outro ponto é como mostrado aqui, consome menos banda.
o mercado mobile. E também melhora a estabilidade. Às vezes, sei lá, você pega uma sexta-noite pra jogar, os servidores ao redor do mundo tá lotado e começa a ter instabilidades nos jogos. Os servidores começam a cair, começa a dar vários problemas, e é aquela velha máxima, tempo é dinheiro. Um servidor parado é dinheiro deixando de entrar para a empresa. Então, um servidor mais estável, uma empresa conseguiria lucrar mais. E é isso, a apresentação. Tem outro slide aqui, mas acho que não... Um videozinho, mas acho que não dá tempo de passar. Eu acho que é isso. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Dúvidas, comentários. Do de fazer assim, nossa, o povo não abre o microfone para nada, né? É meio estranho mesmo. Na sala, pelo menos, você vê o rosto do pessoal, pelo menos você sente as pessoas. É estranho, nossa. Da aula é muito doido desse jeito. Porque, nossa, a gente fala, quando não tem retorno, nossa, não sabe se está falando para ninguém. Tipo, o cara saiu, deve estar tomando café, sabe assim? É muito doido. Sim. Mas é beleza. Estranho mesmo. É bem estranho. Daí o cara tá... Você vê, né? Tá todo mundo logado, mas, pô, você sabe que não quer isso, não quer dizer muita coisa, né? Enfim. Mas, legal. Por que vocês escolheram esse tema, assim? Estão fazendo algum projeto integrado ou pensam em fazer TCC com jogos? É porque a gente gosta de jogar mesmo. E a gente conciliou, tipo, o que a gente gosta de jogar? Vamos pesquisar sobre sistema distribuído em jogo. Aí a gente achou os papers, a gente achou as coisas. Ficou faltando vocês colocarem os papers aí. Peraí, deixa eu ver se tá... Ou tá mais pra trás. Começou aqui. Acho que faltou botar mesmo. Tá. Mas... não, peraí, tá aqui sim. Legal. Peraí, aqui. Da Unicinos também. Eles têm um grupinho, nossa, eles têm um grupinho legal no Unicinos, ó. Tem uma professora, Patrícia. Patrícia. Ela é muito legal, ela trabalha bem com IA também. E ela é professora lá da Unicinos. Legal. Eles fazem uns trabalhos legais lá, estão em quase todos os SB Games com os trabalhos legais e em alguns congressos internacionais. Aqui, como minha área não é games, né, eu não publico fora, tal, mas eu sou curioso porque eu gosto também. Legal. Você joga de vez em quando também? Eu jogo, nossa. E daí fiquei pensando lá, daqueles por turno lá, era tipo Civilization. Porque essas coisas mais Age of Empires tal é mais massivo assim do que isso, né? Do que os aqueles que vocês tinham falado por turnos e tal. Turnos. Sim. Né? Mas legal. E o que eu ia perguntar é assim, legal. E daí vocês usaram uns trabalhos um pouco mais antigos, né? Um deles pelo menos, dos gráficos lá. E como é que vocês diriam que está o desenvolvimento dos games hoje? Mais cliente-servidor, peer-to-peer, ou tem tido mais desenvolvimento para sistemas distribuídos de fato? Comunicação distribuída. Eu acredito que está totalmente focado em cliente-servidor ainda, por causa de hack, né? De trapaça e tudo mais. É um problema bem complicado de resolver isso aí. Continua bem cliente-servidor, e daí desenvolvido como era nessa época do artigo de vocês, né? Continua sendo desenvolvido basicamente do mesmo jeito, fazendo os particionamentos basicamente do mesmo jeito, continua, não mudou muito, né? Sim, ainda hoje tem um certo híbrido ainda. Eles tentam botar um hibridismo para ajudar, mas ainda é cliente-servidor ainda. E o gráfico lá é muito claro, né? Sim.
a coisa de transmitir todo mundo com todo mundo, você gera um grafo, se for um grafo completo, com n² menos n sobre 2 enlaces, né? E o outro, vocês disseram lá, n, né? Mando para todo mundo, um multicast é n, e não n². Mas ainda assim, o desenvolvimento persiste, né? Mas dá... Então, essa coisa do híbrido é uma solução intermediária legal. Mas legal. Bacana. 11h26. Bom, acho que não temos mais tempo. Legal. Então, sexta-feira, todo mundo disponível, todo mundo com apresentação disponível para apresentar. Tá bom? Quem não apresentou ainda. De boa. Então, legal. Obrigado pela presença. E daí, na sexta-feira, a gente continua. Ainda tem alguns grupos aí. Todo mundo que não apresentou ainda fica disponível sexta-feira, tá bom? Beleza, boa semana para todo mundo. Até sexta, então. Até na comitiva. Falou. Até, obrigado. Até. Falou, moçada.